Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 16. Romanos 16 é o último capítulo de Romanos, e é um livro, é um capítulo de saudações. O apóstolo Paulo está fazendo agradecimentos e saudando aqueles que o ajudaram e o ajudavam na obra do Senhor. E o que me chama a atenção é o versículo de número 10. Romanos 16, versículo 10. É interessante que às vezes a gente passa desapercebido por esse capítulo e não percebe a grandiosidade da forma como Deus está falando numa atitude de gratidão do apóstolo Paulo. E o versículo número 10 diz assim: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da família de Aristóbulo. Irmãos, que coisa linda, né? Parece, aparentemente, a gente vê um versículo desse, a gente vai imaginar o que é que a gente pode tirar de grandiosidade nesse versículo. Mas é quando a gente olha aqui, o apóstolo Paulo ele começa falando sobre uma característica que muitos gostariam de ter e não tem, e esse é a Apeles, que pouco é falado na Bíblia. A gente só ouve o nome dele sendo citado aqui, e o apóstolo Paulo dá uma das maiores características que todo crente, todo cristão tinha que ter: aprovado em Cristo. Que coisa linda, né, irmão? Aprovado em Cristo. É o que eu almejo, eu tenho certeza que é o que os irmãos almejam, que nós tenhamos um testemunho de outras pessoas dizendo por nós: ele é aprovado em Cristo, ela é aprovada em Cristo. E isso é o que nos basta, irmão. Riqueza não seria suficiente, fama não seria suficiente. O que nos importa é ouvir outras pessoas reconhecendo e o próprio Cristo reconhecendo que nós somos aprovados em Cristo. Esse é o nosso ideal de vida. E como nós estamos terminando o ano, esse é, na verdade, é a última vigília com pregação, não é isso, irmão? Amanhã é gratidão, né? E eu louvo a Deus porque eu tenho o privilégio de ser o último preletor do ano, dentro de tantas preciosidades que passaram durante esse ano, tantas pessoas mais ilustres, muito mais ilustres do que eu, mas aprove Deus me dar essa graça de, no último culto do ano com pregação, eu estar ministrando aqui para os irmãos. Então, o Senhor colocou no meu coração essa passagem para falar que nós precisamos almejar, lutar, pelejar bravamente para nós sermos reconhecidos como aprovados em Cristo. Reconhecidos por quem? Pelos homens, pelos anjos e pelo mundo espiritual e, acima de tudo, por Deus. Se nós formos reconhecidos dessa forma, nós teremos o devido valor que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. E então, irmão Jeconias, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para ser aprovado em Cristo? Estar todo dia na igreja, participar de todos os cultos, todos os eventos que a igreja fizer. Irmãos, tem tantas pessoas que fazem isso, mas não são aprovadas em Cristo. Então a gente vai entender que são nos pormenores, são nas pequenas coisas, nas nossas pequenas atitudes que se tornam grandes diante de Deus, é que nós vamos tendo a aprovação de Cristo ao ponto de sermos reconhecidos como uma imagem e semelhança dele. Aqui, quando a gente dá uma olhadinha aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, do versículo 5 ao versículo 7, o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Coríntios, ele falando sobre isso, e ele diz que uma das primeiras características que a gente vai perceber se nós estamos trilhando o caminho certo é o autoexame. O autoexame, no autoexame você consegue perceber se existe uma coisa ruim dentro de você ou alguma enfermidade, não é isso que acontece? Inclusive, quando os médicos aconselham muitas mulheres fazer o autoexame de mama, e os homens também fazerem autoexame pelo seu corpo, para perceberem irregularidades e perceberem algumas situações. Se nós fizermos isso, a gente pode salvar a nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo está falando da vida espiritual. Ele diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já
estão reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Aí, interessante que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o mundo, as pessoas, outros, podem ver você como reprovado, pode questionar o seu posicionamento, mas você não pode se ver como reprovado. Você precisa buscar a aprovação. Você tem que fazer esse autoexame para que você se sinta bem diante de Deus. Se não está, se você não percebe que existe alguma coisa que está impossibilitando você de estar bem diante de Deus, mediante esse autoexame, mude suas atitudes, para que você permaneça na fé. Qual é o propósito do crente? Está na fé em Cristo. Se você não está na fé em Cristo, você não está cumprindo o básico daquilo que você se propõe a cumprir quando você se diz ser um cristão: permanecer na fé. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: faça esse autoexame, prove-se a si mesmo, não deixe os outros fazerem isso por você. Os outros têm que reconhecer se você está bem diante de Deus, vendo pelas suas atitudes, vendo pelas suas ações, mas é você que tem que fazer esse autoexame, porque os outros podem reprovar você quando você está certo, ou aprovar você quando você está errado, entendeu? Mas esse autoexame não, porque você não pode mentir para si mesmo, você sabe o que realmente está acontecendo dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico imaginando, quando o apóstolo Paulo fez essa saudação, na verdade, esse capítulo 16 de Romanos, irmãos, ele é o relato mais longo de saudação do apóstolo Paulo a todas as pessoas que o ajudaram. Por que ele faz essa saudação? Porque ele sabia que logo, logo ele iria morrer. Ele sabia, para quem não sabe, o apóstolo Paulo estava em Roma, preso, esperando a sua condenação. Então ele já estava agradecendo a todo mundo. Eu agradeço a Átila, agradeço enfim, a Timóteo, agradeço a todos os colaboradores do ministério dele. E aí o único que ele fala que era aprovado era esse Apelles. Aí eu acho interessante, apesar de ele tecer vários elogios a outros, tá, irmãos? Ele faz várias ponderações mediante a cada um como exercer o seu ministério junto a ele. Mas esse Apelles, ele diz, aprovado em Deus. E isso me intrigou. Por quê? Porque ele reconheceu que Apelles era aprovado em Deus. Sinal que esse camarada devia ter uma conduta cristã tão forte, tão impactante, ao ponto de mostrar para o apóstolo Paulo, que já não se admirava com tão pouco, porque ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, ele via milagres acontecendo de forma extraordinária, ele vivenciou coisas extraordinárias, grandiosas, mas quando ele vê um homem chamado Apelles, ele diz: isso é aprovado em Deus. Ele tem uma característica, aprovado em Cristo, ele tem uma característica que o diferencia dos demais que estão ao redor dele. E aí eu fui pesquisar e ver que outras pessoas tiveram essas características. E a primeira pessoa que eu percebo que Deus faz essa ponte dessa característica é Noé. No capítulo 7 de Gênesis, Deus chega para Noé e diz a Noé assim: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí me dá mais um ponto de vista. Como é que eu posso ser visto como aprovado? Eu preciso ser colocado em parâmetros de outros. Então, olha só, Noé era justo dentro da sua geração. Você está sendo justo dentro do seu convívio social, dentro do seu convívio familiar, dentro do seu convívio profissional. Se você está sendo assim, Deus está te vendo em retidão, porque a única forma de você ser reconhecido como diferente, como aprovado em Cristo, é com outros contextos dos desaprovados. Se existe desaprovados e você é aprovado e faz diferente dos desaprovados, você é conhecido no céu como uma pessoa justa. Você tem uma visão diferenciada de Deus para com você.
porque assim foi na vida de Noé, que sejamos todos nós como Noé. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, está difícil na geração que nós estamos vivendo mantermos uma santidade, uma integridade, porque tudo se volta contra Cristo, tudo se volta contra a santidade, tudo se volta contra a palavra de Deus. Toda a permissividade, toda a promiscuidade, todo pecado está sendo derramado a baldes dentro da sociedade. E nós temos que, imersos dentro dessa sociedade, nos mantermos com as nossas vestes limpas, para nós ouvirmos de Deus que nós somos justos diante da nossa geração. Se foi possível para Noé, aleluia, ao ponto de só ele ser conhecido como justo. A família dele foi justificada por ele, tá, irmãos? Só para os irmãos terem uma ideia. A família dele foi justificada por ele. E ele foi conhecido como justo dentro de uma geração de todos os outros humanos. Não tinha mais ninguém igual a Noé, ao ponto de Deus escolher Noé e mandar Noé construir uma arca para salvar ele e a sua família e dar continuidade à raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós sejamos impactados ao ponto de percebermos que nós precisamos ter em nossas vidas essa integridade moral, ética e espiritual que Noé teve, para que nós sejamos a arca para outras pessoas, ou sejamos aquele que vai atrair outras pessoas para a arca que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 39, versículo do número 21, 22 e 23, vai nos narrar uma história, um fato, sobre a vida de José. José estava no Egito já nesse período. Todos nós conhecemos a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos por inveja, porque José era o queridinho do papai. E Deus tinha planos na vida de José. Mas claro que tudo estava debaixo da vontade de Deus, e José foi vendido e foi levado ao Egito. Chegando lá, ele foi entregue na casa de Potifar, o servo de Faraó. E ali ele fazia tudo que era lhe cabível fazer, porque o seu senhor lhe tinha lhe dado ordenanças e lhe responsabilizado pela sua casa, ao ponto da mulher de Potifar se interessar por ele, e todos nós conhecemos, ele fugiu da mulher, enfim, e ela criou uma armadilha, e José acabou sendo preso. Irmãos, mas sabe uma coisa que me chama a atenção? O versículo de número 20, eu não tinha citado 20, mas eu vou ler o 20 para os irmãos. Diz assim: o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Irmão, se ele soubesse realmente que José tinha desonrado ele teria prendido José ou mandado matar José pela autoridade, porque era um crime muito grave o que ele fez, mas ao ponto dele saber, eu não posso ficar feio na história. Minha mulher está dizendo que José deu em cima dela, mas eu sei que quem deu em cima dele foi ela, porque José é íntegro, mas eu não posso sair mal nessa situação. Então eu vou mandar prender José, eu não mato um homem justo, mas também não perco a minha autoridade dentro do reino. Por isso que José foi preso, irmãos, porque na verdade ele sabia sim a mulher que ele tinha. Mas enfim, não é a mulher de Potifar que nós vamos falar, é sobre a integridade e a fidelidade de José. Aí José vai ser preso. Chega lá, olha só, o Senhor, porém, estava com José. Irmãos, o Senhor está com você aonde quer que você esteja, em qualquer situação de perseguição, de calúnia, de inveja, de mentira, de tribulação, de doença, de falta de dinheiro, todas as questões financeiras que você estiver, toda a situação, o Senhor está com você, se você estiver com ele, porque foi o que ele falou para o rei Asa. O Senhor estará convosco enquanto vocês estiverem comigo. E aqui a mesma coisa, irmão. O Senhor estava com José naquela situação e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mó. Olha só, dentro da cadeia, lugar de tortura, lugar de prisão, de tristeza, de desgraça. Deus estendeu as mãos, benignidade sobre José. E ele, aleluia, alcançou graças aos olhos do carcereiro mó. E o carcereiro mó lhe entregou a mão de
todos os presos que estavam no cárcere, e ele ordenava tudo o que fazia ali. José tinha uma unção tão grande sobre a vida dele por causa da fidelidade dele, da justiça que ele tinha diante de Deus, ao ponto que até no lugar de morte, de tristeza, depressão, angústia, ele prosperou, porque o Senhor estendeu as suas mãos e a sua benignidade sobre ele. Aleluia! E o que eu quero dizer para ti nas últimas horas do ano, é isso que Deus tem para a tua vida. Se você se mantém íntegro, aonde quer que você for, você é geração de Jesus, você é filho de Abraão por adoção, e a promessa que estava em Abraão, dizendo que aonde colocares a planta do teu pé, ali eu te darei por possessão sua, está também sobre a tua vida. Onde quer que você esteja, a benignidade do Senhor vai te alcançar, e as mãos dele vai te guardar, ao ponto de tudo que você fizer vai prosperar, mesmo que seja num lugar de tristeza, dor, angústia, tribulação, porque o Senhor é contigo. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, tudo que fazia, o Senhor prosperava. Levanta sua mão, crente, recebe aí. Tudo que você vai fazer no ano de 2024, nesses últimos dias, nas últimas horas de 2023, vai prosperar, porque o Senhor está contigo. Basta que você seja reconhecido no céu como alguém que seja aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 41, ainda falando de José, aí você percebe, José estava lá na cadeia. Depois daí José interpreta os sonhos de algumas pessoas, que isso chega ao ouvido de Faraó. E quando o Faraó tem o seu próprio sonho, todo mundo sabe da vaca magra e da vaca gorda, todo mundo sabe desse período. Aí ele chega e quer que os seus sábios do reino façam a interpretação do sonho, mas eles não sabiam o que dizer. Quando José vai lá e interpreta o sonho de Faraó, dizendo que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome, aí Faraó diz assim, no versículo de número 38 do capítulo 41, irmão, olha que coisa interessante. Isso Faraó, um homem que não conhecia o Deus de José, mas reconhece a excelência do Deus de José na vida de José, e diz assim, e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa gloriosa, irmão, que coisa gloriosa é quando até um ímpio reconhece que você tem o Espírito de Deus. Alabanda, cerebalabassurientres, relebandobiaio. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que você está chegando à estatura de varão perfeito, a posição que o Espírito Santo quer que você fique, porque até os ímpios têm que reconhecer que o Espírito de Deus habita em você. Versículo de número 39. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele reconheceu Deus na vida de José. E é essa integridade, é essa fidelidade que nós temos que porfiar em nossas vidas, buscar, porque os dias são maus, os dias são breves. Nós estamos vendo todo o contexto mundial se fechando para a vinda do anticristo, e ao mesmo tempo nós, enquanto igreja, como corpo de Cristo, temos que estar preparados para a vinda do nosso Cristo, que se antecederá a do anticristo nessa terra, e nós possamos estar com ele nas nuvens do céu, cantando glória, glória, aleluia. Sabe por quê? Porque o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós vamos porfiar, irmãos. Nós precisamos ter essa fidelidade para alcançarmos essa estatura que Noé alcançou, que José alcançou, e que um outro homem também alcançou, Jó. Jó foi tão perseguido, tão maltratado, tão injustiçado pelo mundo espiritual por causa da sua fidelidade a Deus, mas quando chega lá no fechamento do capítulo 42 de Jó, irmão, que coisa linda! Deus, depois de toda essa provação que Jó passou, Jó foi ferido, humilhado, abandonado, jogado de lado,
Todo o sofrimento Jó passou, e, no entanto, ele se manteve íntegro diante de Deus e reconheceu até a sua pequenez quando ele quis questionar a obra de Deus na vida dele. Aí Deus, quando olhou para aquela situação, aí Deus vai e fala para ele, responde tudo que ele tem que responder para Jó. E aqui o versículo de número 7, capítulo 42, diz assim: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz. Ali, Elifaz era um dos amigos que foram visitar Jó, que acusaram Jó de estar em pecado, e de Temã: estou indignado com você. Olha que Deus fala para o amigo de Jó: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem o holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que vocês merecem pela loucura que vocês cometeram. Vocês não falaram que era certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temá, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Por que Deus aceitou a oração de Jó? Porque Deus olhava o coração de Jó e via integridade no coração de Jó, via fidelidade no coração de Jó, via, aleluia, via a imagem dele na vida de Jó. E é isso que nós precisamos buscar em nossas vidas. Nós precisamos ter a imagem de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos ser reconhecidos não por nossas ações, mas por aquilo que Deus é em nossas vidas, não pela nossa fé, mas pela fé em quem nós temos, não pelas nossas atitudes, mas porque nós cometemos atitudes benéficas, porque Cristo vive em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que nós precisamos galgar durante o finalzinho desse ano e adentrar já o ano de 2024 com a bandeira erguida, dizendo: eu vou ser aprovado em Cristo, eu vou buscar perfeição em Cristo, eu quero ser perfeito, ainda que nós não vamos alcançar, tá, irmãos? Por que nós não vamos alcançar? Porque nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas é um dever nosso buscarmos perfeição mesmo nas nossas imperfeições, porque Cristo entregou sua vida, derramou todo o seu sangue em favor de nós, para a salvação das nossas almas. E nós temos de ser gratos em todas as nossas ações, de todas as formas que nós estivemos batalhando no mundo espiritual. Romanos, capítulo de número 14, irmãos. Continuemos nessa questão de buscar a aprovação de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. O apóstolo Paulo, doutrinando a igreja de Roma, ele estava dizendo característica do que é o reino de Deus. Aí esse versículo é marcante para a minha vida, porque ele diz assim, porque o reino de Deus, versículo de número 17 e 18, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Em algumas versões vai estar dizendo aprovado diante das pessoas. Entenderam, irmãos? Você quer ser aceito diante dos homens, aprovado diante dos homens, aprovado diante dos seres humanos, seja agradável a Deus. Se você agradar a Deus, os homens vão reconhecer você como um homem de Deus. Se você focalizar o reino de Deus, não como comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, você vai ser agradável a Deus e os homens vão reconhecê-lo como alguém que serve a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós temos que resgatar na nossa geração. Algumas igrejas já estão esquecendo disso, pregando um evangelho que está focado em comida e bebida. Quando eu digo comida e bebida, é em bens materiais, tá, irmãos? É no aqui, no agora, na provisão humana. E esquece que o reino de Deus é muito mais amplo. É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Estão fazendo pactos, alianças políticas, fazendo alianças com
com não conservadorismo, com a abertura. Nós estamos vendo escândalos e mais escândalos acontecendo, porque as pessoas só estão visando o vil metal, porque estão focando no comida e bebida, mas nós não. Nós focamos na justiça, paz e alegria do Espírito Santo, e nós nos tornaremos agradáveis diante de Deus e aceito diante dos homens, aprovado diante dos homens. Isso não como bandeira, não para bater no nosso peito e dizermos eu sou aprovado, mas para que todos vejam Cristo em mim. Valeu cada gota. Perdão, irmão. Eu estou saindo do resfriado agora. Se eu dar uma tossidinha, os irmãos não reparem, não. Valeu cada gota do sangue de Jesus derramado por minha vida, pela vida de muitos, porque quando eles são envolvidos por um verdadeiro evangelho que cultiva justiça, paz e alegria no Espírito Santo, há mudança plena. E quando essa mudança acontece, nos tornamos agradáveis diante de Deus e o Senhor é glorificado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, talvez você esteja questionando todo o processo que você está passando, mas tudo que você passa, tudo que você vivencia, crente, você que está nessa live, você que vai ouvir esse áudio num futuro breve, saiba de uma coisa, todo o processo que você passa é para melhoria do teu interior, é Deus conectando-se com o teu espírito, preparando a tua alma para morar na eternidade em santidade plena. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você não pode entrar no céu da mesma forma que você vive na terra. Você precisa ser moldado, transformado. E os meios que Deus alcança com isso é provando, limpando, tirando você como a prata, jogando no fogo, reaquecendo, remoldando, para que você seja uma nova criatura todos os dias, mortificando a tua carne para ter o direito de morar com Cristo na eternidade, porque ele conquistou isso na cruz do Calvário. E aqui em Tiago, capítulo 1, versículo de número 12, tem um versículo que eu levo para a minha vida, porque antes eu questionava muito sobre a aprovação, sobre a tentação, sobre o processo que eu estava passando. Na verdade, eu era um murmurador, irmão. Eu abria a boca e murmurava, só por qualquer processo que eu passava. Mas aí a maturidade vai chegando, a gente vai aprendendo, porque a palavra de Deus ela tem esse impacto de moldar a nossa vida, de nos fazer repensar os nossos conceitos e os nossos pré-conceitos e modificar as nossas atitudes. E aqui o apóstolo Tiago, ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim, ó, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, aleluia, aleluia, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que amam. Oh, aleluia, aleluia. Não questiona a tentação, não questiona a tribulação, não questiona o processo que você está passando, irmão. Sabe por quê? Quando você passar por esse processo, você vai ser reconhecido como aprovado. E quando você for reconhecido como aprovado, oh, aleluia, 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 você vai receber a coroa da vida. Isso no futuro breve. Claro, mas é o foco da nossa vida. Que nos falte casa, que nos falte pão, que nos falte saúde aqui na terra. Ainda não estou dizendo isso, que a gente tem que estar acomodados, irmão, no sofrimento. Não é isso. Mas ainda que você passe por esse processo, o teu foco não é aqui, o teu foco não é agora. Mantenha a sua fé lá na eternidade, aonde está te esperando a coroa da vida. E só os aprovados vão chegar lá. Se você não for reconhecido como aprovado, você não vai chegar lá. Então, sofre, pois, a tentação, sofre, pois, a aflição, como um bom soldado de Cristo Jesus. E assim você vai receber a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é sempre fiel, irmão. Deus é sempre fiel em nossas vidas. Se nós agirmos dessa forma, nós vamos ter uma das características com a qual o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. Ele me chama bastante a atenção. O apóstolo Paulo ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Eu não consigo conceber ninguém no mundo, depois do Paulo, que tenha tido essa característica de dizer para alguém, falar assim, virar para alguém, e com tanta propriedade dizer assim, ó, sede, pois, meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu preciso crescer muito espiritualmente para poder dizer isso para alguém. Imagina, virar para o irmão Damião e dizer, irmão Damião, seja, pois, meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Claro que eu tento, tá, irmão? Não vou dizer para os irmãos que eu não tento. Mas o apóstolo Paulo falava isso com tanta propriedade, porque ele realmente tinha essa bagagem de renúncia, de entrega, a todo dia ser entregue, a receber chicotadas, a ser jurado de morte por amor de Cristo. E nós hoje estamos vivendo um evangelho. O evangelho é perfeito, irmãos, então vamos mudar. Estamos vivendo hoje em dia uma religiosidade, água com açúcar, que nós estamos achando que estamos fazendo grandes coisas, indo para nossas igrejas, somente nos cultos, e assistindo orações, enchendo, só enchendo, e não fazendo aquilo que o evangelho quer que nós façamos. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então você só vai chegar à estatura de poder dizer, abrir a tua boca e dizer assim como o apóstolo Paulo, seja depois meus imitadores, quando você fizer todos os pormenores que o evangelho quer que você faça. É isso que eu estou querendo dizer, não estou falando uma questão só de santidade. Você precisa ter atitudes de Paulo para poder abrir a tua boca e dizer para alguém assim, seja, pois, meu imitador, como eu sou de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo entregava a sua vida à morte todos os dias, como Jesus Cristo disse. Todos os dias ele se entregava como ovelha para o matadouro. E é isso que nós temos que fazer por amor do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo já começa dizendo, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele podia dizer isso porque ele era aprovado em Deus. Que nós sejamos também aprovados em Cristo, para que ele nos use de uma forma tão extraordinária, ao ponto de nós influenciarmos outras pessoas, para outras pessoas nos copiarem, para alcançar o reino de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 4, diz assim, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Aleluia, aleluia. Aí está. Essa é uma das características que mais me chama a atenção. Eu só vou ser aprovado em Deus, aleluia, se eu tiver essa característica de sentir dentro do meu coração o evangelho me transformando ao ponto de eu ser, de eu perceber que Deus me confiou essa funcionabilidade. Você é alguém que vai divulgar esse evangelho, porque você já está preparado por esse evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como, irmão, não tem como você ir às bocas de fumo, ir nas falsas religiões e pregar o evangelho. Não tem como você confrontar o mal, o pecado, se você ainda não foi transformado por esse evangelho. Então você só é aprovado se você deixar esse evangelho transformar você e fazer de você uma potência para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus porque Deus está levantando uma igreja forte e combatente, que não se prostra diante das adversidades. E em 2024 eu verei muitos outros homens e mulheres de Deus se levantando com ousadia e pregando o evangelho, porque a aprovação do reino está acontecendo dentro dessas pessoas. E eu espero estar sendo contado também entre esses batalhões que irão se levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Estou terminando, tá, irmãos? 2 Coríntios, capítulo número 10, diz assim, versículo 17. Uma pessoa aprovada, em que ela se gloria? Ela vai se gloriar porque ela é aprovada, porque ela recebe essas coisas? Não. Olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Louvado seja o nome do Senhor. Por que o irmão Jeconias resolveu botar esse versículo, irmão? Porque eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade mesmo de entender crente que busca aplausos para si. Estou querendo dizer isso por quê? Porque você vê por esses megas eventos que acontecem. Esses homens que querem muito dinheiro em nome da fama e que têm
é, sites, que tem redes sociais e quer seguidores, quer tudo isso. Assim, de certa forma, eles estão pregando o evangelho. O apóstolo Paulo disse assim: não importa como o evangelho seja prego, mas importa que seja prego. Mas só que o que me deixa preocupado é que será que esses homens realmente estão procurando a glória para Cristo? Se eles estão se gloriando no Senhor, ou eles estão se gloriando do Senhor? Ou se eles estão tirando proveito do Senhor para enriquecer, para ficarem afamados, para terem um fã-clube. E isso é prejudicial a eles e ao mundo espiritual. A igreja, porque isso começa a trazer escândalo. Mas o apóstolo Paulo dá um conselho aqui muito forte. Ele diz assim: se você quer se gloriar, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado a quem a si mesmo louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Ou seja, esse louva aí é a quem o Senhor elogia, tá, irmãos? Lembra de Noé? Deus disse: Noé, você é justo. Lembra de José? José, o Senhor é contigo. Lembra de Jó? Homem justo, íntegro, reto e que se desvia do mal. Esse foi o elogio que Deus deu a Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Que elogios o Senhor está tecendo a nosso favor. Que elogios ou que palavras o Senhor está dizendo de nós. É isso que importa. Não importa se eu vou ter seguidores, não importa se eu vou estar pregando nos mega eventos cristãos, que eu nem gosto nem de ver, quanto mais de ir lá pagar para esses homens receber alguma coisa. Quanto mais querer tirar a glória de Deus e colocar em mim mesmo. Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é Deus para todo sempre. Ele é rei acima de reinos. E aqui a gente percebe isso. A nossa preocupação tem que ser essa. Quer ser perfeito, quer ser íntegro diante de Deus, dê a glória a quem de devido. E para finalizar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo doutrinando um outro obreiro, Timóteo, capítulo de número 2. Ele ensinando para Timóteo o que era ser um bom obreiro, porque ele estava dizendo assim: Timóteo, você vai continuar a minha jornada, eu vou passar, mas você vai ficar aí, você vai doutrinar no povo. Então você precisa ter uma postura ética, você precisa ter uma postura cristã, que todos se espelhem em você. Aí o versículo de número 15, 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando com chave de ouro. Irmão, você quer ser aprovado? Você quer receber de Deus elogios? Você quer ter reconhecimento diante dos homens? Aqui, ó. Alimenta a tua alma com a palavra de Deus. Corre atrás do prejuízo, procura ter muito conhecimento de Deus através da palavra, porque é somente aqui, ó, não é livros escritos por homens, não é pregadores, costes que tem acontecido, que vem pregando vídeos e colocando mais vídeos na internet. Para com esse negócio, irmão. Vai alimentar a tua alma com a palavra de Deus. Tem muita coisa boa que você pode tirar de alguns pregadores de internet? Tem sim, mas não se preocupa com isso, não. Vai alimentar a tua alma aqui, ó. Jejum, oração e palavra de Deus. Aí você sim vai começar a receber a aprovação de Deus. Da mesma forma que Deus usa outras pessoas, Deus usa você. Então começa a pedir, começa a fazer um elo com Deus, uma intimidade com Deus, para que Ele vá te dando palavras, interpretações da Bíblia, você tem as suas próprias experiências com o Senhor, e isso vai te fazer aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um homem de que não tem de que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia, aleluia. Basta de você se alimentar de alimentos que outros jogam. Seja você mesmo o pastor da tua alma. Seja você mesmo aquele que vai conduzir você ao alimento sadio, que é a palavra de Deus. Claro que nós temos que ter líderes, mestres, porque a Bíblia colocou eles sobre nós, sim, mas nós temos que ter também intimidade pessoal, entre nós e o Espírito Santo. Então, começa por aqui, ó. Medita na palavra, busca conhecimento na palavra, que você certamente será aprovado. Que o ano de 2024 seja um ano de muita bênção na sua vida, que você consiga alcançar
todos os patamares espirituais. Eu não desejo só bênçãos físicas para você, eu desejo toda a sorte de bênção do mundo espiritual para você, que você seja cheio do Espírito Santo, que o Senhor te use com autoridade, quando tu abrires a tua boca, a profecia do Senhor flua como rios de água viva, quando você encontrar pessoas mortas espiritualmente, ao saudá-los, que haja vida no interior dessas pessoas, quando você erguer as suas mãos sobre os enfermos, que eles sejam curados, quando você abrir a tua boca para dissolver as obras do mal, que todos os principados e potestades caiam por terra, pela autoridade do nome de Jesus que opera em ti. Rabanda sereba labassuri entre os relebando biaio, rerebasserguiaio, que o Senhor desça sobre a tua vida novos dons, novos talentos espirituais, ao ponto de você ser reconhecido pelos homens como aprovado em Cristo. Que essa palavra nos alcance. Feliz 2024 para todos vocês e para mim também, tá? Deus abençoe. Eu agradeço muito, muito o privilégio de conhecer esse povo abençoado. Amém.